Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. Hoje, o Bem-Estar e Movimento vai falar de um assunto bastante comum, mais do que a gente imagina: a enxaqueca. E para isso, eu tenho o prazer de receber um conterrâneo, mineiro também, de Belo Horizonte, o doutor Márcio Natan, neurologista do grupo de cefaleia do Hospital das Clínicas. Doutor Márcio, muito obrigado por participar desse programa. Eu que agradeço o convite, Márcio, um prazer participar aqui com você e com os ouvintes da CBN. Bom, começando a pergunta básica. Dor de cabeça é enxaqueca? Enxaqueca é uma dor de cabeça forte ou não tem nada a ver? A ver tem, mas é importante diferenciar um pouco, porque nem toda enxaqueca vai ter dor de cabeça e nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Dor de cabeça é um sintoma, né, Márcio? Assim como numa pneumonia a pessoa tem tosse, a enxaqueca vai ter vários sintomas, entre eles dor de cabeça, é o mais comum de fato. Mas algumas outras causas de dores de cabeça existem, por exemplo, pessoas que têm doenças intracranianas, tumor e, enfim, hemorragia, mas a mais comum forma de dores de cabeça recorrentes, aí sim, é a enxaqueca. Obviamente, quem não, né? Tem um amigo ou conhece alguém que tem enxaqueca. E aí uma das coisas que ele fala é que não é uma dor de cabeça normal. É uma coisa insuportável de não conseguir ficar com o olho aberto, da cabeça rodar. Mas o que mais me chama a atenção nesse relato desse meu amigo é o seguinte: a gente às vezes está jantando e ele fala o seguinte: amanhã não contem comigo. Eu falei, por quê? Estou começando a ver uma aura em cima de você, eu vou ter uma crise de enxaqueca. Uhum. Explica um pouquinho para mim esses sintomas que antecedem essa crise, se quem já está acostumado já percebe que virá uma crise de enxaqueca, se é uma dor de cabeça extremamente inconveniente. Eu acho que você aponta uma coisa muito interessante que muita gente desconhece. É justamente que existem sintomas não dolorosos na enxaqueca. E esses sintomas eles podem trazer esse aviso. A aura é um desses sintomas. 90% das vezes a aura é visual. Então é uma alteração da visão, por isso que seu amigo percebe isso muito claramente. De repente pode começar um borrão na visão, ou pode aparecer um monte de luz brilhando, cores, formas, zigue-zague. Isso aí dura, Márcio, entre 5 e 60 minutos. Geralmente antecede a dor de cabeça. Logo que termina, já começa a dor de cabeça. Mas existem vários outros sintomas além da aura. Vou dar um exemplo que é muito comum. Bocejos, a pessoa ficar bocejando e perceber, olha, será que está chegando uma dor de cabeça? Sensação de rigidez do pescoço, vontade de comer doce. Existem vários sintomas que antecedem a dor na crise de enxaqueca. Você falou da vontade de comer doce, tem um grande mito que chocolate induz a enxaqueca. É real? Pois é, os estudos mais recentes mostram uma outra razão para essa relação, que não o chocolate causando a dor. Existe uma ativação de uma região específica do cérebro que acontece antes da dor de cabeça começar, quando a pessoa já está com enxaqueca. Essa região do cérebro ela é responsável, entre outras coisas, pelo apetite. E ela pode ativar o apetite, especificamente essa vontade, essa busca por doce. Então é muito comum que a pessoa coma doce antes de ter a crise de enxaqueca, e alguns estudos já tentaram simular a crise de enxaqueca dando chocolate para pessoas que tinham enxaqueca e não conseguiram. Ou seja, tudo indica que o chocolate não causa dor de cabeça, mas que quem tem uma crise de enxaqueca antes da dor de cabeça pode sim Pode. procurar o chocolate. E aí acontece assim, as pessoas têm a enxaqueca. Isso. Aí passa, enfim, algumas vão ter uma crise mais forte, outras menos fortes. Exato. Eu busquei um estudo aqui que perto de 5% das pessoas que têm as piores crises é que realmente buscam algum tipo de tratamento que vai diminuir ou a incidência Uhum. ou o grau vamos dizer assim, entre aspas, de sofrimento durante a crise de enxaqueca. É isso Perfeito. mesmo? É exatamente. Felizmente, a minoria das pessoas que têm enxaqueca vai precisar de um tratamento medicamentoso. Uhum. Mas aí tem tudo a ver com o seu programa, porque todas as pessoas que sofrem com enxaqueca se beneficiam de um estilo de vida mais saudável. Então, a gente está falando justamente de atividade física, hidratação, uma alimentação adequada, cuidado com a saúde mental, um sono com uma boa higiene. Tudo isso vai beneficiar 100% das pessoas que têm enxaqueca. Agora,
Algumas, como você falou, os 5%, em torno disso, mesmo com essas medidas, isso não é suficiente. Aí, quando a gente precisa dar um passo a mais, iniciar um tratamento que vai envolver medicamento para essas pessoas. Tá, eu vou me ater agora um pouco no estilo de vida, depois eu tenho algumas perguntas interessantes aqui. Legal. Quando a gente fala do estilo de vida, eu costumo dizer que tem algumas coisas que a gente faz todos os dias, né? Uhum. Comer a gente faz todos os dias. Se movimentar, a gente deveria se movimentar todos os dias, a gente está se movimentando cada vez mais. Dormir também, né? E tem a saúde mental, que hoje a gente é muito bombardeado por informação. Eu sou de um tempo em que você lia o jornal de manhã, que você, enfim, era muito mais restrito à informação e você demorava até para obter um conhecimento. Você tinha que pesquisar, você tinha que ir atrás. Uhum. A velocidade de tudo isso aumentou, Sim. né? Então você digita ali, você sabe a resposta de qualquer coisa. Se você não lembra de alguma coisa, você digita, você já teve a sua dúvida. Você abre um portal de notícias, você tem mais de 200 manchetes ali. Você terminou de ler uma, você não aprofunda em nada, mas lê de tudo um pouco. Então, vamos lá. Em relação ao movimento, sedentarismo é um fator que pode agravar ou desencadear a crise de enxaqueca? É exatamente isso. É um fator de agravante, na verdade, Uhum. para pessoas que já têm a enxaqueca desenvolver uma piora da frequência, da intensidade, da incapacidade da enxaqueca. E o sono? Hoje muita gente fala do sono, né? A gente tem dormido cada vez menos aí, tem algum estudo da Associação Brasileira de Sono dizendo que nos últimos 20 anos a gente está dormindo 1h40 a menos. Uhum. Não vou nem falar da quantidade, mas a qualidade também a gente Exato. pode discutir. Isso também pode ser um gatilho para quem já é predisposto? Quando a gente olha para as pessoas que têm enxaqueca crônica, Márcio, que são aquelas que têm mais dias com dor de cabeça do que 100, mais de 15 dias no mês com dor de cabeça, e os estudos que buscaram entender por que essas pessoas chegaram a esse ponto, o sono está no topo das razões. Quer dizer, distúrbios do sono, que vão ser, por exemplo, a insônia, e aí tem muito a ver com o quadro da ansiedade que a pessoa tem ao longo do dia, excesso de exposição à luz, especialmente luz de tablet, celular, computador. Então, o sono, seja pela insônia, seja por distúrbio da apneia do sono, que vai ter relação também com a obesidade. Então, todas essas coisas que acabam atrapalhando a fisiologia do sono, que vamos lembrar, é um processo fundamental para reparar várias funções dentro do nosso cérebro. Uhum. E acaba que a pessoa que já sofre com enxaqueca não tem essa reparação adequada e ela tende a piorar e ter cada vez mais enxaqueca nesse processo que a gente chama de cronificação, de piora da enxaqueca. Tem uma frase do meu pai que é a seguinte: o estresse não é o problema. O problema é se esse estresse, aquilo que está gerando esse estresse, te faz perder o sono. Gerenciar mal o estresse. E aí isso te leva a noites mal dormidas. Aí te leva a não ter disposição para se exercitar. Te leva a se alimentar mais. Como que o estresse interfere em relação à enxaqueca? Somente como um gatilho ou também como um gatilho para piorar todo um mecanismo de estilo de vida e aí potencializa aí, alguns pontos que levam à enxaqueca? Isso é muito curioso, porque existe um estudo publicado numa revista muito importante, a Neurology, que mostrou, ele acompanhou pacientes com diário de estresse. Então, várias vezes ao longo do dia, as pessoas tinham que marcar qual era o grau de estresse que elas estavam. Pessoas com enxaqueca. E o que ele mostrou? Que o aumento do estresse não esteve necessariamente relacionado como gatilho a desenvolver crise. Por outro lado, a gente sabe que sim, e seu pai foi brilhante nisso. A questão toda, porque estresse todos nós vamos ter, não existe uma pessoa que não sofre com estresse. A questão toda é, obviamente, a quantidade de estresse, o volume de estresse que está ali ao longo da vida da pessoa e quanto que isso vai impactar em todos os outros momentos da vida, que você não está resolvendo determinados problemas. E aí a gente está abrindo o caminho para falar de ansiedade, né? Uhum. Se a gente está o tempo inteiro pensando nos problemas, voltando para algo que está no passado ou remetendo a algo do futuro, dizer, isso já não é só estresse. Isso está extrapolando para um quadro de ansiedade. E aí sim, a gente tem um fator extremamente importante que influencia também a piora da enxaqueca. Muito interessante. Quando a gente fala da enxaqueca, uma coisa que a gente ouve muito isso é um pouco de frescura,
isso é só uma Uhum. dor de cabeça. E existe esse estigma que a enxaqueca está ligado, de certa forma, a uma fragilidade Sim. da pessoa? Existe, infelizmente, em certa monta esse estigma ele vem também, né, Márcio, do fato de a gente ter a grande maior parte das pessoas com enxaqueca são mulheres, e eu acho que vem junto com parte desse problema de uma sociedade que cuida mal da saúde da mulher, né? Então, quando a gente vê a enxaqueca, a pessoa com crise de enxaqueca, especialmente pelo fato de não ter um exame que vai demonstrar como existem outras doenças que vão aparecer em exames, muita gente não levava isso a sério. Felizmente, isso vem mudando. Existe um estudo que mostrou que, se a gente considerar o tempo que as pessoas perdem de vida por doença, a enxaqueca acumulada é a segunda doença no mundo com mais tempo vivido com incapacidade. Se a gente leva em consideração a quantidade de pessoas que sofrem e o tempo que elas perdem porque estão em crise. Então, é uma Muita doença gente. muito séria, né? É. E aí você tocou, não existe exame nem, quer dizer, diagnóstico tem, mas não existe um exame que possa apontar essa pessoa vai ter enxaqueca, essa pessoa não tem enxaqueca. Não existe esse exame para a prática clínica. Ele existe dentro do estudo neurocientífico. Então, a gente sabe, por exemplo, de algumas substâncias que se alteram quando a gente está no processo de crise de enxaqueca, mas isso não é disponível para fazer o diagnóstico. A gente não tem essa possibilidade ainda. Qual o médico que faz o diagnóstico? Eu comparo enxaqueca um pouco com diabetes, sabe, Márcio? Assim, qual médico que deveria fazer o diagnóstico de diabetes? Todos. Agora, existem casos que são mais simples e casos mais complicados. Sem dúvida, casos mais complicados, o neurologista é o médico que tem o maior treinamento e ele que vai ver não só a enxaqueca, mas também conhecer as outras causas de dores de cabeça. Porque se um caso está complicado, pode ser que a dor de cabeça não seja pela enxaqueca, e sim por uma outra doença que causa dor de cabeça. E é importante, se a coisa não está indo bem, ter um diagnóstico. Sempre é importante ter o diagnóstico. Claro. Mas, teoricamente, a gente espera que todo médico, na sua formação, seja capaz de fazer o diagnóstico de enxaqueca na sua forma mais simples, iniciar um tratamento. E o neurologista é o médico responsável por tratar os casos mais complexos. Você estava falando da saúde da mulher. A maior prevalência da enxaqueca é em mulher ou não tem essa relação? Sem dúvida nenhuma, em mulher. Por volta de 30 a 40 anos de idade, até 1 a cada 5 mulheres vão manifestar enxaqueca. Os homens ficam em torno de 8%. É muito menos Muito menos. homens do que mulheres que sofrem com enxaqueca. Isso muda um pouco antes da primeira menstruação, nas crianças, é Uhum. mais ou menos parecido, e também nos idosos, ela se torna mais parecida. Mas no período que a gente considera a fase reprodutiva da mulher, ela é mais comum entre as mulheres, sim. Quando a gente falou da atividade física, o sedentarismo pode ser um gatilho. Agora, uma pessoa que já foi diagnosticada com enxaqueca, né? Sabe que eventualmente pode ter uma crise. Ela adotar um estilo de vida mais ativo, isso de alguma maneira pode atenuar o número de crises e a intensidade? Não há nenhuma dúvida disso. Existem estudos que mostram que a atividade física contribui para reduzir a frequência isoladamente, mas é claro que o tratamento vai levar em consideração também outras coisas. E eu te digo, na minha experiência, Márcio, vendo muitos pacientes que sofrem com enxaqueca, eu vejo que a atividade física tem um papel extremamente importante. Até porque não vai melhorar só a enxaqueca, como a gente falou. A pessoa que está fazendo atividade física, ela vai dormir melhor. E o sono vai influenciar também. Ela vai buscar se alimentar melhor. Quer dizer, entra num ciclo de cuidado com a saúde que ajuda a melhorar a enxaqueca. Não, volto a dizer, não é o único ponto, mas sem dúvida nenhuma é extremamente importante. E aí, eu sei que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas existe uma atividade física, se a gente dividir, por exemplo, entre aeróbica e exercício de força, alguma que é um pouco mais indicada para o caso de enxaqueca? Estou pensando aqui, pô, se eu melhorar minha saúde cardiovascular, será que isso tem alguma coisa a ver? Não me parece, estou falando aqui como leigo, que aumentar minha massa muscular, mas não melhorar minha saúde cardiovascular, talvez não tenha tanta interferência. Existe algum estudo que relaciona um tipo ou outro de atividade física? Não estudos definitivos, existem algumas controvérsias, então não dá para a gente dizer que tem algum exercício que é mais importante ou que seja menos importante, mas a minha recomendação sempre é que a pessoa tenha algum grau de trabalho aeróbico, que ela tenha uma melhora do seu perfil cardiovascular através da atividade física, porque além da enxaqueca vai ter outros impactos bem
interessantes de saúde, mas que também não descuide da Claro. questão da força, que vai prevenir lesões. Então, a minha sugestão sempre é, bom, se for para começar, vamos começar com aeróbico leve e se puder conciliar os dois, é o melhor dos Melhor dos mundos, mundos. né? Sempre. Falamos muito de prevalência, falamos muito do estilo de vida, como ele pode ajudar, enfim. E agora eu quero saber, é uma doença com componente genético importante ou não? Qualquer um tem a mesma chance de ser acometido da enxaqueca? Você foi no ponto, Márcio. Cada vez mais a gente entende a importância do componente genético. Em 2022, houve um grande estudo que comparou uma população muito grande de pessoas que sofrem com enxaqueca com pessoas que não sofrem com enxaqueca e demonstrou 123 posições diferentes do DNA que se repetem com uma frequência maior nas pessoas que sofrem com enxaqueca. Então, na verdade, não é um gene só, existe uma série de características genéticas que em conjunto vão determinar o risco daquela pessoa desenvolver crises de enxaqueca. Bem interessante. E aí a gente chega na crise de enxaqueca. Nosso ouvinte, ele tem a crise de enxaqueca. Aí ele fala, Uhum. meu Deus do céu, eu preciso que isso passe o mais rápido possível, eu preciso atenuar essa dor. Tirando, obviamente, a medicação, ele procurar ali o médico, diagnosticar e ter o tratamento, que ele deve evitar e que ele deve privilegiar nessa fase? E daqui a pouco eu quero entrar no álcool. Vamos entrar, é um tema importante também. Bom, durante a crise, eu entendo que a gente precisa respeitar aquele sinal que o organismo está nos dando, né? Então, é muito comum que, além da dor de cabeça, a pessoa sinta piora se ela faz esforço físico durante Uhum. a crise. Ela pode ter náusea, ela pode ter muito desconforto com a luz, com o barulho. E uma coisa muito interessante, Márcio, que muitas pessoas percebem é que o sono é capaz de, muitas vezes, acabar com uma crise. Então, quando a pessoa pode tirar uma soneca ali no meio do dia se ela está em crise, isso pode ser suficiente para finalizar a crise para algumas pessoas. Outras pessoas não têm tanto essa percepção. Mas, além de realmente procurar ajuda, porque quando a crise de enxaqueca ela é intensa, a medicação vai fazer muita diferença, eu acredito que o que a pessoa pode fazer é realmente respeitar esses sinais e pegar leve. Não adianta forçar no meio da crise, que isso não vai ficar bom. É parecido, por exemplo, com uma crise de coluna. Você está na crise, amigo, você tem que se recuperar, respeite, espere passar Exato. e aí depois você retoma a vida. Evitar dirigir, com certeza, eu nunca tive, eu não tenho ideia do que é uma enxaqueca, espero nunca ter ideia. Mas evita dirigir, por exemplo? Especialmente pessoas que têm aura. Porque como a Tá. gente falou da aura no primeiro bloco, a aura é um fenômeno visual que atrapalha a sua visão de fato. Uhum. Então, quem está em aura pode ser perigoso realmente dirigir. É claro que a crise de enxaqueca, se ela for intensa, ela vai atrapalhar a atenção, a concentração, a luz dos carros. Então, realmente, nessa circunstância, o ideal não é Evita. dirigir. Tá. E não só durante a crise, que eu imagino que a resposta é evite o álcool, mas o álcool ele pode ser um gatilho, o álcool tem alguma relação com as crises de enxaqueca? Existem poucos gatilhos consistentes para enxaqueca e o álcool é um. Mas isso não quer dizer que o álcool seja proibido para quem sofre com enxaqueca. É muito uma questão de ter um balanço, de fazer um consumo saudável, sem excesso, e entender que o álcool, quando ele entra no nosso organismo, ele vai precisar sair de alguma forma. E a forma como ele sai, na verdade, são duas. A primeira, uma diurese aumenta muito a quantidade de urina e a pessoa desidrata. Desidratação é uma causa de enxaqueca. A Ah, que segunda interessante. é que o álcool é transformado em aldeído. O aldeído ele é irritante para o sistema nervoso central e também pode gerar dor de cabeça. Então, é claro que o álcool é consumido de uma forma, enfim, controlada, não é proibido, mas o excesso de álcool, sem dúvida nenhuma, é um problema. E se a pessoa está numa fase com muitas crises de enxaqueca, muitas vezes eu recomendo, por um tempo, realmente parar até que ela se recupere com todo o tratamento e aí ela pode retomar de uma forma mais saudável e sem a consequência de ter crise toda vez que ela bebe, mesmo em pequenas quantidades. E tem alguma experiência, eh, enfim, algum estudo que mostra a acupuntura, por exemplo, ou alguma prática de uma medicina oriental ou de meditação em relação à enxaqueca? Em 2021, um grande congresso, o Congresso Americano de Cefaleia, teve uma das suas plenárias dedicadas aos estudos da meditação na enxaqueca. E demonstrou, de fato, que um grande estudo publicado numa revista importante mostrou só a meditação sozinha, ela foi comparada com educação em enxaqueca. Então, um grupo de pessoas recebeu educação sobre o que é isso que a gente Uhum. está conversando.
O outro grupo recebeu educação e praticou meditação por um período de 12 semanas. O grupo que praticou meditação teve uma redução superior em relação a crises de enxaqueca, ao volume de crise, a frequência. Então, esse é um dado muito interessante, Márcio. Existe várias sociedades já departamentos que estão dedicados a entender melhor essas medidas não farmacológicas que podem sim ajudar. E eu acho que a meditação aqui tem mais evidência junto com a atividade física. A acupuntura, existem alguns estudos que apontam que pode ter um benefício também, Uhum. mas não como tratamento único. Mas eu diria que dessas filosofias, a meditação e a atividade física são os que têm melhor evidência. Eu deixei, por último, um dos temas mais polêmicos, que é a alimentação, né? Uhum. Porque a alimentação hoje é igual religião, né? O cara que acredita em uma, critica a outra, enfim, a gente tem uma série de coisas. E você falou em obesidade durante o nosso Uhum. papo, você falou em desidratação, Uhum. em evitar um consumo abusivo do álcool, tudo isso Uhum. tem a ver com alimentação. É, muitas pessoas que eu já entrevistei, principalmente neurologistas, eles falam muito da dieta mediterrânea, né? Eu queria entender um pouco como que a alimentação ela pode se encaixar aqui em relação à enxaqueca. Por exemplo, consumo de fibras. Acho que isso é um consenso que faz bem para a saúde de um modo geral. Exato. Imagino que deva valer para enxaqueca. Dentro da alimentação, o que que é de fato conhecido e o que que é mais especulação e crença popular? O que existe muita especulação e crença popular em relação ao comportamento de gatilhos, Márcio. Então, existem muitas pessoas que atribuem as suas crises a determinados gatilhos. E aí vão falar de embutidos enlatados, de lactose, de queijos, enfim. E fato é que a gente, quando busca estudos que tenham tentado demonstrar isso, eles não conseguem. Quer dizer, isso é muito mais original de depoimentos de pessoas que tiveram crise depois de comer alguma coisa. Mas como a gente falou, existem outras possíveis explicações para isso. De toda forma, eu entendo que a alimentação ela é sim um passo muito importante. Não no sentido de proibir que a pessoa não pode comer X, Y comida, ou enfim, alimento, mas no sentido de que a enxaqueca convida a pessoa a uma reestruturação do seu estilo de vida. E a alimentação é parte disso. Obesidade, sim, é um ponto muito importante. Então, a orientação, de uma maneira geral, é que a pessoa tenha uma hidratação adequada, esse é um ponto fundamental, e que ela tenha uma alimentação saudável, que vai ser rica em fibras, que vai ser rica em vegetais, né? Vai ser colorida, vai Uhum. ter, quer dizer, não vai ter nenhum excesso, como muitas vezes a gente encontra na nossa sociedade, especialmente em carboidratos, em gorduras que são indesejáveis. Mas eu não na experiência, assim, fora o álcool como gatilho, eu entendo que não há grandes gatilhos da alimentação. Mas isso é variável. Eu acredito que algumas pessoas podem perceber isso mais, outras menos. A mensagem é: uma pessoa que trata enxaqueca, o gatilho deixa de ser gatilho. Tá. Ó. E aí, é bem interessante. Mas eu queria retomar, eu sei que é um assunto polêmico. Existe algum estudo mostrando que pessoas obesas têm prevalência maior do que pessoas que têm o peso controlado? Sim, isso existe. Na verdade, o que a visão do estudo é a seguinte: avaliando pessoas que têm enxaqueca crônica, mais uma vez, pessoas que desenvolveram enxaqueca e, com o passar do tempo, foram tendo cada vez mais crise, ao ponto de ter mais dias com dor de cabeça do que sem. E aí, compara-se essas pessoas com pessoas que não tiveram essa piora, têm uma enxaqueca bem mais controlada. E a obesidade é um dos fatores que é bem mais comum nessa população. Então, a gente sabe que a obesidade está relacionada a um aumento de risco de desenvolver enxaqueca crônica. É interessante porque quando a gente fala aqui da enxaqueca, a gente falou muito do estilo de vida. Uhum. Quando você tem um estilo de vida mais ativo, com uma alimentação mais equilibrada, com um sono, enfim, reparador, tentando administrar situações de estresse, inevitavelmente isso acaba impactando principalmente na sua composição corporal. Porque se eu Uhum. faço atividade física, se eu me alimento mais equilibradamente, se eu estou com sono melhor, isso vai mudar. E quando a gente fala de circunferência abdominal, a gente está falando do aumento do risco cardiovascular, do risco de diabetes,
do risco de aparecimento de mais de 14 tipos de câncer. A gente fala aqui da enxaqueca. Então, mudar o estilo de vida não é uma coisa apenas para enxaqueca, né? Ele é muito importante para diminuir a chance do aparecimento de diversas doenças crônicas que estão acometendo uma população que hoje a medicina dá condição de viver mais, né? Exatamente. E se eu puder acrescentar uma doença na sua lista, recentemente saiu um estudo importante que mostrou que atividade física é um fator mais importante que a atividade intelectual na prevenção de demências. Então, eu não posso concordar mais com você, porque realmente vejo isso na prática do meu dia a dia e a ciência está mostrando isso para a gente. A gente vai, com certeza, ter um novo papo para falar exatamente sobre a importância da atividade física e a nossa saúde cognitiva e emocional. Tem um livro que eu gosto muito, que é Corpo Ativo, Mente Desperta. E aí a gente vai debater sobre ele. Caminhando para o final do programa, tem um último quadro aqui, que a gente pega os nossos convidados de calça curta. 3 dicas para levar para casa. Queria dar 3 dicas para aquele ouvinte que já teve enxaqueca, sabe que vai ter. Então, 3 dicas que ele vai falar, pô, eu vi o Dr. Márcio, eu vou começar a praticar isso e a chance de eu ter outras crises vai diminuir e delas serem mais intensas também vai diminuir. Essa vai ser fácil. Praticar atividade física de forma regular, cuidar do sono, dormir horas suficientes e ter um sono de boa qualidade. E se você tem dores de cabeça mais de uma vez por semana, procure ajuda médica. Isso pode ser enxaqueca que tem tratamento, mas pode também ser alguma outra doença que merece um diagnóstico. Doutor Márcio, foi excelente o nosso papo. Você sabe que eu sou suspeito, porque quando alguém vem, e a gente estava conversando antes do programa, né? E eu percebo que a pessoa é mineira, eu só fico triste da gente não ter tido aqui um pãozinho de queijo, café, né? Um cafezinho. Mas, enfim, muito obrigado. Você acrescentou muito, eu só tenho a agradecer. Obrigado eu pela oportunidade de conversar com você e aqui com os ouvintes da CBN, Márcio. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Tenho certeza que você gostou desse Papo Mineiro. Compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Bom fim de semana a todos. Grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.